A gente está um bom tempo tentando fazer essa conversa, né, Bruno? Você está insistindo bastante e, enfim, acho bacana também mostrar um pouco da produção do escritório, porque a gente tem um contato aqui lá no estúdio e mostrar um pouco do que a gente faz no escritório também é um outro lado dessa mesma moeda. Então, eu comecei a montar uma apresentação baseada em alguns projetos ligados à habitação e infraestrutura. Fiz isso parcialmente, mas eu também quis, por sugestão da Helena, quis também fazer uma relação. Então, eu mudei o nome da palestra. Antes era habitação e infraestrutura, coloquei uma vírgula e chamei de projeto, ensino e pesquisa, porque hoje meu tempo é dividido nessas três, enfim, atividades. Para mim, dar aula é tão importante quanto estar no escritório fazendo projeto e é tão importante quanto fazer pesquisa. Então, os 3 anos de mestrado, os 4 anos de doutorado também fazem parte. E hoje eu continuo, de alguma forma, orientando alunos de iniciação científica. Então, também são três instâncias que fazem parte do meu trabalho e tenho certeza que uma alimenta a outra. Então, nesse momento, eu acho interessante porque o que eu quero dizer é que uma atividade alimenta continuamente a outra e vocês vão perceber que existe uma relação de continuidade entre os meus projetos e as pesquisas, às vezes acidentalmente, às vezes por conta dos próprios interesses, mas é fato que existe uma conexão entre esses temas. Eu também, o Álvaro, desde o momento que a gente entrou aqui naquele concurso, o Álvaro insistiu muito para que a gente mostrasse a aula, e não seria possível fazer aqui, porque é uma aula de 1 hora e muito específica, mas fui sorteado com um tema chamado Arquitetura e Transição, e no fundo eu acho que também tem muito a ver com o trabalho que eu faço no escritório, porque arquitetura de transição e transição vista sob a ótica da relação do edifício com a cidade, vista sob a ótica da transição entre os espaços abertos e os fechados, entre o público e o privado, e como que se faz essa conexão. Então, de alguma maneira, esse tópico também está na aula. Por fim, eu também achei que, como fio condutor de todos os projetos que eu vou apresentar, tem essa ideia da construção do vazio, que no fundo é coisa muito evidente, não deve ser visto como algo muito, digamos assim, complexo, mas na verdade eu quis fazer uma homenagem ao Barossi, porque quando a gente começa aqui na FAO, sempre tem aquela máxima, né? Ah, o jogo, sabe, dos volumes sobre a luz e tal. E o Barossi foi o primeiro que falou assim: é isso, mas não é só isso. Também é o espaço entre os volumes, é o vazio dentro dos volumes. Quando você faz um cheio, você constrói um vazio. E isso foi a primeira aula que eu tive e eu acho que é a recorrência maior dos nossos projetos, independentemente de qualquer tema, de qualquer problema, de qualquer localização. Essa é uma recorrência do nosso trabalho. Eu queria que também vocês pudessem olhar cada um dos projetos que eu vou mostrar sob essa ótica. Claro, também é possível olhar sobre essas outras óticas que estão aí listadas, né? Então, um pouco para ilustrar o trabalho do escritório, que já tem algum tempo, mas também passou por diferentes formações. O que nós temos lá é uma organização de trabalho bem horizontal, bem diversa e que também mantém colaborações com outros arquitetos. Por exemplo, a Helena, que está aqui, participou de vários projetos nos últimos anos em conjunto com a gente e tem sido uma troca muito frutífera, mas não só com a Helena, também com outros amigos que também vou falar aqui. Então, esse é um projeto de uma praça na Zona Leste de São Paulo, um projeto feito com quase nenhuma arquitetura, com pouquíssimo recurso, mas um projeto que o mais importante era o processo de participação que se deu, foi motivado por uma pesquisa do Instituto Sol da Paz, e a gente passou vários finais de semana lá, trocando, conversando com a comunidade, e o resultado
do projeto é fruto um pouco dessa troca e, obviamente, dos conflitos que esses encontros geraram, mas foi uma experiência bem interessante. Só para falar também, a gente trabalhou muito com projetos de escolas públicas. Desses dois aqui foram feitos com a Helena, esses outros dois no meu antigo escritório, mas todos eles feitos assim muito horizontalmente e, é uma prática que eu posso dizer que eu aprendi muito, porque também os terrenos sempre eram muito complicados, muito limitados em termos de espaço, topografia, o programa muito determinado, né, baseado num catálogo de componentes que vocês conhecem. E a gente, a cada desafio desse, tentou tirar o máximo de proveito das condições para dar respostas específicas a cada local, pensando muito claramente que um edifício como esse poderia ter o potencial de melhorar a comunidade, o entorno, porque são equipamentos com algum porte que, de fato, transformam o local. No escritório fazemos de tudo, inclusive obras de menor escala, claro, né? Essa aqui é uma casa que foi talvez nossa primeira obra construída, mas também estamos fazendo pavilhões com inclusive outras técnicas construtivas, né? O uso da madeira, que não é um privilégio nosso, é de toda uma geração que explora as possibilidades desse material tão tradicional, mas agora de outras maneiras, mas um pouco para mostrar a variedade de escala e também de programas, mas também a diversidade no uso dos materiais, como se cada projeto pudesse responder a uma determinada, se valer de uma determinada técnica para resolver um determinado problema. Também esse projeto, por exemplo, que é um prédio de maior porte, feito com razoável tecnologia e recursos mais melhores, foi feito com o Eduardo de Almeida, um projeto de um edifício para uma empresa de desenvolvimento de softwares. E o que eu acho curioso é que esse projeto começou depois da Brasiliana, mas terminou antes. E esse projeto foi feito em duas fases. A segunda fase foi feita depois da Brasiliana. Então, também é fácil perceber que existe um intercâmbio entre esses projetos, como se um fosse continuidade do outro de alguma maneira, e também a construção de um serviu de laboratório para o desenvolvimento do projeto do outro. Então, acho que esse projeto nasce com essa circunstância curiosa, assim, de ter sido feita paralelamente a uma obra aqui tão perto e tão importante de nós. Enfim, então, para mostrar um pouco disso tudo, hoje a formação atual do escritório é composta por 8 arquitetos. Estou esquecendo de alguém? Não, 8. E a gente fez isso aqui depois que apareceu aquele PowerPoint da Polícia Federal. A gente falou, vamos fazer um igual. Só que um pouco mais complexo no sentido de que a gente imaginou assim uma estrutura mais rizomática, menos linear, e um pouco para mostrar também que existem pontos de contato, quase que de coincidências de pessoas com quem a gente trabalhou, pessoas com quem a gente trocou informações. Eu sei que estava um pouco ruim assim de ver, mas só para mostrar que os pontos azuis são as escolas, os magentas aqui são os escritórios por onde nós passamos, pessoas que conhecemos ao longo desse percurso, mas também pesquisas que, no fundo, acabam se relacionando com trabalhos e com pesquisas de outros colegas que vieram trabalhar justamente porque tinham afinidade. Então, é assim um pouco que tem funcionado a organização do escritório, obviamente, além dessas relações. Eu quis mostrar um pouco desse trabalho, que é a pesquisa feita a partir da obra do Eduardo de Almeida, para dizer um pouco isso, que enquanto a gente fazia aquele edifício, que foi um processo relativamente longo, nós tínhamos muito tempo. E foi tempo suficiente para registrar uma série de coisas, abrir muitos tubos, e terminado esse processo de projeto, a Helena me incentivou a sistematizar isso, e foi o que eu fiz, né? Eu falei um pouco sobre esse catálogo de obras que nunca tinha sido documentado, e depois eu achei que a coisa mais interessante para falar do Eduardo e um pouco
tentando reproduzir o que eu faço nos estúdios, no fundo, muito do que eu aprendi com o Eduardo nessas conversas coletivas. Eu organizei alguns projetos sobre esses tópicos aqui, no sentido de tentar fazer uma relação entre o trabalho dele no escritório e o trabalho dele aqui na FAO. E, enfim, quem tiver interesse pode entrar nesse site, que se chama Arquivo Eduardo de Almeida, onde a gente conta um pouco dessa história, dá para baixar a tese, mas o que eu acho mais legal é ficar passeando por esses projetos. Né? Tem aqui o primeiro edifício que ele fez, que ainda quando era estudante, passa por obras importantes aqui. Esse aqui é o edifício Lark, que é um irmão do Gemini, que é um edifício muito importante, a habitação que ele fez, feito pela construtora Forma Espaço. Também esse site passa por obras dos anos 70, que eu acho que são muito legais, porque tem uma relação de parceria com o Arnaldo Martino, que é outro professor importante aqui dessa escola. Então, você perdeu a homenagem que eu fiz para você. Mas depois eu te conto. Imagina. Mas também... E termina nas obras mais recentes do Eduardo. Acho interessante que do lado de pequenas casas apareça aqui a biblioteca, porque também o Eduardo trabalhou continuamente em projetos de variadas escalas e diversas funções. E, à medida que você entra em cada projeto, você pode ter acesso a desenhos, imagens. Enfim, é só parte do material. Tem um material bruto muito maior, digitalizado já, e que, obviamente, depois que você acaba o doutorado, você precisa retomar um fôlego, respirar um pouco para um dia retomar essa pesquisa, mas é algo que me interessa muito. Me interessa também porque esse é um projeto de habitação que vocês já devem ter visto, mas ele ainda não foi construído, mas é um projeto que eu fiz com o Eduardo de Almeida, e, na verdade, ele não tem nada demais. É um prédio que eu poderia dizer assim, bem singelo. São 2 apartamentos organizados ao lado dessa torre de circulação vertical. E a única graça dentro dessa ideia de flexibilidade é que essa cozinha, por exemplo, pode se abrir para um pátio e essa varanda se assemelha a uma pequena ponte, um pouco lembrando, né, Tata, daquele projeto do Terrane que você mostrava para a gente, que ele tem uma fachada solta do corpo principal da casa como umas passarelas. E tem do Terrane também. Então a gente ficou olhando um pouco isso e fez um projeto muito singelo, mas é sempre divertido trabalhar com o Eduardo, porque existe uma pesquisa de desenho, de detalhe, de componente, de sistema, de modulação, e isso depois... Acho que sim, não sei. E para a gente, assim, criar um portão lá recuado, uma pequena pracinha na frente do prédio, é algo assim que é muito banal, assim, pensando nos exemplos de arquitetura moderna que nós temos, mas para a gente é uma conquista, porque é muito diferente desse modelo de edifícios habitacionais que são aprisionados assim pela base de estacionamentos. Então é um prédio assim muito singelo, mas que a gente tem agora, estamos entrando numa fase de desenvolvimento, de projeto executivo, e a ideia é que se construa finalmente depois dessa parada por conta da crise, parece que vai ser retomado. Isso me lembrou de um outro projeto que a gente fez lá atrás no escritório, que foi um prédio que também tinha uma espécie de um vazio, nesse caso com unidades mais complexas, organizadas em 2 andares. A gente está lá se batendo no estúdio com soluções complexas como isso. Por isso que eu trouxe esse projeto, que na verdade é um projeto que nem interessa tanto assim, mas o que foi pedido para a gente na época, assim, vamos colocar aqui cerca de 6 pavimentos, algumas unidades duplex, e depois aqui embaixo criar um espaço comercial. Naquele momento isso não era um incentivo da prefeitura, e talvez um dos motivos desse prédio não ter saído foi que justamente estava muito difícil de aprovar. Mas eu quis trazer assim algumas maquetes que nós fizemos lá no escritório. Não tinha laser ainda, a gente ficava se divertindo, um pouco testando possibilidades, até porque esses arranjos eram complexos. Um pouco como que vocês estão fazendo, mas assim, numa ideia de desenhar, confere no modelo, faz no modelo, volta para o desenho. E esse processo, então, foi o que depois gerou desenhos como esse, que mostra, então, aquela solução dos 6 pavimentos e de um vazio equivalente com a área comercial.
né? E, basicamente, a estrutura também é organizada, nesse caso, como um vazio central e com frestas de ventilação. E aí nós temos 2 andares, quer dizer, 2 blocos de 2 andares, com 5 unidades, com os mezaninos, e no último conjunto, uma ideia de criar 4 unidades. Foi um pedido dos incorporadores para que isso fosse melhor. E lá em cima, então, o último pavimento tem saída para esses terraços. Enfim, é uma planta que a cada situação você tem uma relação entre o dentro e o fora. O resultado desse modelo foi isso aqui, mas o que me interessa mesmo é que da rua você teria esse espaço vazio com essa galeria comercial que permite você chegar até o fundo do lote, que comparado com as experiências, enfim, que a gente encontra no centro de São Paulo, parece pouquíssimo, mas num contexto atual, isso também foi muito bacana para a gente pensar como possibilidade para um projeto que hoje, em 2017, talvez fosse aprovado mais fácil, porque você teria inclusive o benefício de criar essa fachada ativa e essa ideia da fruição através do lote. Então, certamente seria muito mais interessante e, portanto, teria mais chance de sair do papel. Isso também me fez recordar de um projeto de 2003, que foi um concurso. Falou-se muito no nosso seminário intermediário sobre, por exemplo, a locação social. Esse foi um concurso público para locação social e eu achei interessante também porque esse concurso era organizado para 2 diferentes áreas, uma na Assembleia, uma na Barra Funda. Então, nosso desafio quando a gente iniciou o trabalho, e quando eu digo a gente, era uma turma mesmo, a gente fez uma espécie de estúdio. Juntamos uns 4 escritórios de molecada, assim como vocês, e ficamos varando noite, se divertindo no desafio de fazer esse projeto. E nosso desafio era o seguinte: como fazer um módulo capaz de dar conta dos pedidos do programa, mas que fosse perfeitamente aplicado em 2 situações muito distintas. Uma aqui ao lado da Praça da Sé, o terreno fica aqui, ao lado de uma alça aqui da 23 de Maio, e outro na Barra Funda, quer dizer, um que exigia uma certa verticalidade, até pelo tamanho do lote, e outro, um terreno ao lado da linha férrea, muito mais horizontal. Como fazer uma solução que desse conta para resolver esse projeto em 2 circunstâncias tão distintas. E aí, claro, vou me dedicar mais a esse, que o terreno tinha essa condição aqui do L, uma frente para essa área aqui, né? Uma rua mais local. Então, isso aqui é um pouco a decisão de construir uma lâmina paralela a 23, porque também nesse espaço vazio fazia parte do programa deixar uma área prevista para um edifício da Secretaria de Negócios Jurídicos, que era a dona do terreno. Então, a gente deixou essa face aqui voltada para a rua, para esse edifício, e o prédio tem um pouco essa característica, numa ideia até dele olhar essa paisagem, mas também ele de alguma maneira se inserir um pouco nessa quadra, nesse gabarito, e de alguma maneira criar uma fachada nesse ponto que fosse claramente uma ação pública, de falar assim, é possível ter habitação no centro, é possível ter uma habitação vertical, como um discurso mesmo de falar, esse é um programa que a gente acredita e todo mundo tem que conhecer. E, no entanto, esse prédio, que é uma grande lâmina, um volume de grandes proporções, para nós, também ele faria sentido se ele fosse muito permeável, muito vazado, muito transparente e, justamente voltado para essa face da avenida. Essas são fotos, por exemplo, dessa rua de escala local. Quem continuar reto aqui chega na Liberdade, por exemplo. Por outro lado, o acesso para nós sempre foi a partir dessa rua por meio de uma ponte, por exemplo. E esse aqui é o sistema de circulação vertical, numa ideia também de uma torre que para a cada 3 pavimentos, né? Isso a gente falou um pouco na aula. Então, a chave para nós foi pensar que nós teríamos um pavimento intermediário com circulação horizontal e as unidades menores, que são as kitnets. Não me lembro mais se tinham 30 e poucos metros quadrados. Mas eles pediam também uma unidade de 2 dormitórios e uma de 3, sendo que o que nós fizemos foi construir sobre a circulação, sendo que o acesso se dava pela escada,
então possibilitava a criação de uma fachada, de uma dupla fachada para essa unidade, né? Então, esse corte mostra um pouco que um andar tem circulação, desse andar você pode subir ou descer para as unidades de 2 ou 3 quartos, e do ponto de vista da infraestrutura, toda a faixa hidráulica estava posicionada nesse miolo, até porque, sendo muito permeável essa faixa aqui, você poderia também ter ventilação de alguns ambientes que normalmente ficariam no centro do apartamento, né? Então, esse é o corredor horizontal, né? Aqui uma unidade que é uma kitnet, um salão, banheiro, cozinha, serviço. Aqui uma possibilidade de ventilar, né? E a graça é que quando você sobe essa escada, você encontra duas portas. Aqui é uma unidade de um dormitório, e essa unidade, em frente ao volume da escada, ganha o segundo quarto. Então, praticamente, o que é interessante também é uma unidade quase sem circulação, né? É muito otimizado, numa ideia que a gente tinha de gastar toda a circulação para benefício das unidades, em área construída para as unidades, ao mesmo tempo que você faz uma parada a cada 3 andares, essa calçada, um pouco não, muito olhando os projetos de Ellison e Peter Smithson, né, você conseguia fazer um pouco essa ideia das calçadas aéreas que eles defendem em seus projetos. Em alguns casos nós não ocupávamos aqui, justamente porque tinha a presença da torre. Em outros, a necessidade de uma unidade adaptada. E assim a gente foi construindo essa lógica. E aí, no confronto com o terreno, também nós percebemos que esse agrupamento a cada 3, sabendo que na planta nós tínhamos cerca de... não me lembro mais, eram 160 unidades. Cada conjunto desse aqui cabe em 50. Então faltavam 10 que a gente colocou aqui embaixo e colocou no nível da praça um espaço de chegada, um belvedere, onde estavam também as áreas condominiais, e aqui o estacionamento que era pedido não só para esse conjunto, mas também para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Então o prédio cria também uma faixa então horizontal, uma vertical, e a cada intersecção entre escada e circulação, você também cria um furo que gera essa transparência no prédio. O resultado é esse mosaico, onde você não cria aquela situação de blocos obrigatoriamente destinados à habitação de 3 dormitórios, ou de 2, ou de 1 e kitnet, e sim um edifício muito diversificado na sua ocupação. Então, esse desenho mostra, por exemplo, de um lado, as frestas horizontais dessas calçadas, organizadas a cada 3 pavimentos, e na fachada da 23, essa transparência e a transparência das escadas. Então, apesar das grandes dimensões dessa lâmina, você tinha um edifício muito, digamos assim, perfurado por esses rasgos que cortavam e transformavam esse edifício quase num conjunto de edifícios, né, somados uns aos lados um ao lado do outro. Então, aqui o edifício de garagem, a previsão do edifício de escritório, aquele espaço do belvedere, e aí as unidades organizadas a cada 3 andares, e isso dava conta de resolver esses 160 unidades de diferentes tamanhos, nessa proporção, inclusive difícil, de 30% para um, 30% para outro e 40% para outro. Eu lembro que era uma equação bem complexa. No fim, a gente perdeu o concurso, mas eu acho que, óbvio, foi até sofrido, eu me recordando agora, mas o que eu acho de interessante é que depois de um tempo também, fazer um concurso é mais um projeto, e mesmo que ele não vá para frente, ele alimenta os próximos, e no fundo pode ser uma estratégia de defesa, mas é assim que a gente tem feito, para não sofrer muito, como se um projeto fosse mais um projeto, e a graça dele tivesse no próprio projeto dele, processo dele de realização e na troca com os colegas. E aqui são algumas imagens, então, não vou explicar, mas só para mostrar como o mesmo módulo, o mesmo sistema permitiu
um desenho para um conjunto completamente diferente. Então, estava claro para a gente também que os edifícios tinham uma relação muito próxima à possibilidade de construção do espaço urbano nessa fronteira, nesse encontro entre o edifício e a cidade, e por isso que eu quis trazer aqui algumas imagens do mestrado, que a Helena falou também, porque é evidente que a partir dessas discussões, desses projetos que não tiveram nenhum sucesso, pelo menos na minha cabeça, foi se formando um imaginário do que poderia ser algo interessante para pesquisar e estudar, e depois de conversar com uma série de pessoas, eu achei que o prédio da rodoviária de Jaú era algo que poderia ajudar nessa discussão, entender um pouco melhor, então falar um pouco dessa dimensão urbana da arquitetura. Esse trabalho foi orientado pela Anália Amorim. Não é por acaso também, porque esse interesse de estudar foi motivado pelo fato de eu estar na escola da cidade, iniciando lá um trabalho, enfim, pedagógico, e ela estava próxima, e foi muito natural ter ela como orientadora, porque também foi numa visita à rodoviária de Jaú com os alunos da escola da cidade que eu entendi de fato o que era aquele projeto. E aí os mestrados na FAO ou em qualquer outro lugar começam um pouco grande, e a gente sempre tem que ir recortando para ter um objeto possível nesse trabalho de cerca de 2, 3 anos, agora 2 anos. Mas nesse caso era diferente, era como partir de um pequeno prédio e expandir ele. Então era um trabalho um pouco às avessas. Claro, eu tive que me debruçar um pouco sobre tudo que envolve a rodoviária, óbvio, os pilares, a estrutura, mas meu interesse mesmo era na relação com a cidade, como se deu isso e como isso também se insere num contexto muito específico da produção do Artigas, seja porque a obra do Artigas em Jaú, que é um período de 10 anos, coincide com o fato dele estar afastado aqui da FAO, por conta da ditadura que ele foi cassado. E curioso também que esse governo, o mesmo que tirou ele da FAO, foi o também que encomendou esses projetos. E a resposta do Artigas é clara, né, que ele fazia aquele projeto não para aquele governo, mas para as pessoas de Jaú, e que aquilo ia ficar para além daquele período. Então, eu tive que também entrar um pouquinho nesse aspecto, apesar da nossa ideia inicial sempre era, obviamente, a questão do projeto. Então, o que nos interessa aqui sempre é que, apesar de ser uma rodoviária, apesar de ter lá uma determinada estrutura, e somado a tudo isso, é um prédio que se insere na cidade, porque essa janela, essas rampas, são a perfeita continuação entre o rio e a parte alta da cidade, atravessando, permitindo um percurso que atravessa esse edifício, e essa é a rua que chega até o Rio Jaú. Então eu gosto de mostrar esse desenho, que é o estudo preliminar da rodoviária, e eu gosto dele porque, de fato, o Artigas pensou ele não como um edifício, mas como uma passarela, como uma transposição, como um conjunto de rampas, e não existe nenhuma menção à cobertura, à estrutura. Tem aqui só o ônibus e a plataforma como se fosse mais uma rua da cidade. E eu acho que é assim que ele desenhou mesmo o prédio. Bom, o prédio vocês conhecem, né? Mas a graça, então, é o que a gente sempre fala no estúdio, da ideia de que você pode fazer um pequeno projeto e considerar o todo, mesmo que você não construa e não projete nada desse trecho aqui. O que é importante é você ter a visão dessa relação e das possibilidades que uma ação dessa tem em relação a esse todo que é a cidade. É interessante porque, apesar do nome dele não aparecer, eu tive alguns depoimentos que indicam que o Artigas participou desse plano de 73. Então, ele estava com o projeto da cidade na cabeça. E, nesse período, ele fez também 19 projetos diferentes para essa área, alguns pontuais, né, como importantes, como o balneário, outros muito atuais até, como a ideia de fazer o projeto do Parque do Rio Jaú, e também um plano, esse feito em conjunto com o Fábio Penteado e com o Paulo Mendes da Rocha,
um plano de verticalização e adensamento próximo ao rio para controlar a expansão urbana da cidade naquele período. De todos esses projetos, no Rio só essa pequena passarelinha foi feita. Mas, por outro lado, nesse mesmo período ele está em São Paulo, fazendo conexões urbanas como essa passarela, vocês conhecem aquela da 9 de Julho, perto do MASP. Ou essa que eu acho interessante, que não foi feita, sobre a linha férrea, que é quase desenhada ao contrário, nesse caso desenhada como um edifício, né? Mesmo sendo um estudo preliminar, já dá para perceber a ideia de que isso aqui se estruturaria como paredes, como vigas, quase como um edifício mesmo. E esse caso que eu acho belíssimo, que é uma passarela em Santo André, onde de um lado você tem um arranque com essa rampa, muito clássica até como desenho de passarela, e nesse caso uma pequena casa é desapropriada e é feita uma chegada como se fosse uma casa, porque existe aqui um casario em Santo André, e a passarela entra dentro desse conjunto edificado, e está lá feito um projeto bem interessante. Então, para dizer que o Artigas estava muito preocupado com essas passagens, essas circulações, essas travessias, e isso, naturalmente, tem um rebatimento no projeto que ele fez para o Anhangabaú, que é um projeto que é bem polêmico, mas é interessante, porque é um projeto que, ao fazer essa intervenção só no Anhangabaú, na verdade, a equipe inteira, que incluía inclusive o Abramsanovics e o Burle Marx, eles tinham feito um plano que, no fundo, ia do Tietê ao Pinheiros, como se pudesse também ser um plano feito em etapas. Esse desenho aqui, depois que eu entreguei mostrado, eu mostrei para o Tata, porque ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo um projeto de uma escola com a Helena, e mostrei para ele esse mesmo croquis. E ele falou, que droga, tudo agora é rodoviária de Jaú. Porque aqui tinha um desenho das rampas com as escadas, como um volume saliente na fachada. E aí a gente mudou, não muito, mas mudou. Ele perdeu essa referência direta, mas mais importante do que isso é esse espaço aqui, porque esse prédio que está localizado numa área periférica de Campinas, próximo ao aeroporto de Viracopos, tinha uma condição assim interessante de um tecido urbano que ainda não estava constituído, mas nós sabíamos que, pelo fato de existir essas duas ruas, esse prédio não podia ignorar essa condição. Então, nós pensamos ele como uma passagem, como um pátio interior, quase uma praça, que dá contato também com a biblioteca, com a quadra, e é evidente que numa área carente como essa, um equipamento como esse acaba assumindo uma função importante, porque ele serve como infraestrutura de lazer para essa comunidade. Então, daí a necessidade de você criar essa passagem aqui, né, e ao mesmo tempo ter contato com os espaços vazios. Os projetos mudaram bastante, né, depois que a gente desenvolveu, mas o partido é exatamente esse, né. Mas para dizer que esses são croquis que também eu acho bacana de mostrar para vocês que o projeto vai mudando, vai evoluindo, e o importante é não perder as ideias, as premissas, porque nesse embate cotidiano, muitas vezes nos sugeriram para fechar uma das portas. E a gente falou, não, isso não pode fazer. E a gente foi segurando a onda para que esse projeto do final fosse construído de modo bem parecido com o que está aí. Então a gente inverteu a circulação, viu, Tata? E perdeu a força daquele volume muito citando o rodoviário. Porque, na verdade, o mais interessante mesmo era a passagem, né? Que essa abertura que permite a ligação entre as duas ruas. Eu só vou passar rápido porque são muitas fotos, mas dá para ter uma ideia de como a gente pensou esse espaço. Não diferente das outras escolas, né? É tudo feito dentro daquele sistema, daquele catálogo, com todas as limitações que vocês podem imaginar, mas que dentro dessas dificuldades a gente sempre tenta achar a possibilidade de valorizar esses espaços de convivência. Então,
O que eu acho que, no fundo, o que é muito importante de pensar é que justamente nos espaços de circulação, nos espaços vazios, nas áreas não construídas que é possível fazer arquitetura. Não seria possível questionar o programa, mas, ao contrário, pensar o que está fora desse programa. Então foi assim que a gente fez esse projeto. Tem uma marquinha que está atrapalhando aqui, né? Eu falei um monte, né? Então vou passar mais rápido. Bom, esse outro projeto tem muito a ver com essa ideia da dimensão urbana da arquitetura e da conexão, porque foi feito um concurso para o restauro da estação de Mairinque e, evidentemente, que era um concurso muito ligado à ideia de como restaurar esse edifício. E a Helena, enfim, é craque em todos esses assuntos e muitos outros. E claramente para nós, são algumas imagens antigas da estação e evidentemente que a gente teve que fazer esse trabalho ligado à ideia de como recuperar do ponto de vista técnico esse edifício. Mas para nós, na verdade, o problema estava fora disso, quase como se dissesse, restaurar esse edifício não é o problema é como dar visibilidade a essa construção e, ao mesmo tempo, fazendo uma ação muito singela. Então, esse é o acesso da estação, que é uma escada diminuta, que no fundo é um intervalo desse túnel. Isso se acessa a estação por meio desse espaço. E nas extremidades nós temos duas áreas livres, como praças e um túnel de veículos aqui. Então essa é a única possibilidade de conexão entre dois lados da cidade, né? Aqui é o lado da área central, que ainda tem um pouco do aspecto das construções originais, que são esses edifícios aqui. Mas a estação está aqui, né? A estação está aqui e você tem uma cidade, então, dividida pela ferrovia. Acho que está apagando aqui. E essa é a situação atual da cidade, a estação em amarelo, o sistema viário e essa transposição que acaba conectando, porque a área central da cidade está aqui. E aí a nossa proposta foi, óbvio, nós temos que restaurar, mostrar que nós queremos restaurar a estação, mas que o problema está fora da estação. E a ideia então foi tratar o espaço público dessa extremidade, tratar o espaço público dessa outra, pensar que essa ilha tem o potencial para receber outros programas, inclusive com um conjunto de vagões que eles têm aqui, que poderia ser utilizado no conjunto. E o nosso projeto, basicamente, é abrir espaço, é ampliar a escada e criar uma transposição numa outra escala, um espaço vazio que permite, para quem atravessa esse túnel, permite ver a estação, que com aquela pequena escada é muito difícil, né? Então, no fundo, o projeto é um furo e uma escadaria um pouquinho mais larga com um elevador, e é essa a nossa proposta. Basicamente, criar esse local que permite, então, você ter visão desse bem tombado e dizer assim, olha, agora esse prédio está restaurado. Então, mais uma vez, para dizer que às vezes a resposta está fora do que é pedido, né? Não se tratava só de apresentar a melhor proposta para restaurar o edifício. Eu queria também mostrar, bom, enfim, vocês conhecem o SES Pompeia, só para introduzir a um outro projeto, porque aqui tem uma coisa interessante do contraste de um edifício vertical em relação aos galpões que a Lina quis preservar, e o interessante de pensar que um edifício como esse tem uma série de funções. Esse projeto também foi feito junto com a Helena, e nesse caso
uma situação análoga, só que um pouco diferente, no sentido de que o edifício aqui é um edifício moderno, uma das primeiras unidades do SESC, projetada pelo Oswaldo Corrêa Gonçalves, um conjunto de piscinas que ainda existe com um passeio coberto aqui ao redor. Esse bloco nunca foi construído, não com essa arquitetura. E hoje um equipamento que tem um uso muito intenso e um uso que mistura atividades, e eu acho que a graça de enfrentar um projeto desse como o SESC é pensar que a convivência desses diferentes programas é que alimenta essa riqueza que é o espaço vazio que o SESC tem. O que eu quero dizer com isso? Quando você percorre aquela rua do SESC Pompeia, você vai atravessando os diferentes programas e vai encontrando com pessoas das mais diversas idades, classes sociais, gêneros, e que acabam lá reunidas naquele espaço urbano porque elas passam por aquele espaço à medida que vão buscar algo do seu interesse. E o que é interessante é que alguém que percorre esse espaço acaba também entrando em contato com atividades que ela não esperaria encontrar. Então, colocar em choque a presença desses programas nos pareceu bem importante quando a gente enfrentou a realização desse projeto. Então, aqui nós temos praticamente uma quadra aqui cortada, porque tem alguns terrenos que não são de propriedade do SESC, mas o edifício do Oswaldo Corrêa Gonçalves, e um espaço aqui que era destinado a construir quase 18 mil metros, quer dizer, um edifício que necessariamente seria bem vertical, muito próximo aqui do teatro, do Pinguim, da praça, e ao mesmo tempo do rio e aqui do Morro São Bento. Então, uma área muito central da cidade de Ribeirão Preto. Então, nossa ideia foi remover esses edifícios, criar um espaço vazio entre esses blocos, no sentido de você ter uma certa distância em relação ao edifício original. Pensar que é possível promover transposições através do edifício. Um edifício dessa escala permite ter acessos variados. E, ao mesmo tempo, pensar que esse conjunto vai modificar significativamente esse entorno urbano e que as pessoas que estão aqui na calçada vão poder circular livremente por esses espaços até chegar a algum desses programas nos seus diferentes andares, à medida que você sobe num edifício vertical, e que lá em cima você tem uma relação visual com a cidade também. Então, essa aqui é a nossa proposta, e o que é interessante pensar é que nós tentamos, de alguma maneira, traduzir nesse edifício cada um dos programas propostos pelo edital, inclusive com uma certa independência. Então, nós temos o edifício pré-existente, que assume uma série de atividades no interior dele, um bloco que funciona como cobertura da piscina e é o foyer do teatro, edifícios de apoio, espaço expositivo, espaços de convivência, atividades físicas, um núcleo de circulação vertical, o teatro, um edifício administrativo que fica atrás do teatro, um espaço flexível destinado a música, artes cênicas e visuais, e no final, lá no alto, o ginásio esportivo, e tudo isso, que são volumes desenhados com uma certa independência, se agrupam nesse edifício. Mas o interessante é que eles não só se agrupam, entre eles tem o espaço vazio, que no fundo é o espaço da circulação, e é o que permite, de alguma maneira, desenhar uma rua, só que nesse caso desenhada verticalmente, e que agrega e potencializa a presença de programas tão distintos. Então, aqui imagens da maquete, feita assim numa etapa anterior a essa. Isso aqui não está funcionando muito bem. E um pouco aqui a relação entre o parque aquático e esse eixo de cruzamento entre as duas ruas. Para mostrar também que a seção desse prédio é um edifício, enfim, de grande complexidade, porque a cada pavimento você surge com um novo volume, com um novo espaço vazio e com novos programas. Existe aqui um espaço vazio que acaba unindo tudo, inclusive ele se estende para a cobertura do edifício atual. É possível ler na materialidade desse bloco a geometria do teatro. Então,
São elementos como esse que a gente discute nesse momento, a transposição aqui, né, o acesso para o teatro. Então a gente tem se divertido na definição, nesse momento, desses programas, né, desse vazio que acaba juntando todos os programas, e de um lado tem um espaço dispositivo, do outro tem a área de ginástica, e está um pouco escura essa foto, mas é um pouco a relação de um edifício vertical e um edifício horizontal, construído a partir da mesma lógica de cheios e vazios, que é isso aqui também, né? O edifício original e a torre nova que propõe esses usos. Eu também afirmei no começo que a gente fazia de tudo, né? Então esse é o último projeto que eu vou mostrar, que para mim é uma metáfora daquela primeira aula de arquitetura do Tata, e, e um amigo, que a gente estava fazendo um projeto de uma casa, me mandou essa foto um dia, e eu falei assim, você não vai construir a sua casa? Ele falou, não, estou muito ocupado, estou fazendo essa estátua aqui. E ele falou assim, tem mais, eu não vou fazer a casa porque eu quero fazer um edifício para abrigar essas estátuas, e você que vai fazer. Eu falei, tá bom, mas como que eu faço um prédio desse? O cara é budista, e apesar de ser japonês, eu não sou budista. E eu falei, não faço a menor ideia. E ele falou o seguinte para mim, falou assim, não, eu vou te ensinar. Me levou lá os livros, me mostrou, e um pouco do que ele tinha que fazer era uma estupa, que depois eu fui estudar, vi que é um edifício, que assume o caráter assim de monumento, mas em alguns casos ele possui uma espacialidade interior, mas enfim, é um edifício religioso e que tem esse tipo de configuração, e a gente um pouco com medo de falar, bom, mas como a gente vai fazer isso sem errar? Porque ele falou, e tem mais uma coisa, o meu mestre vem para assistir os jogos da Copa, eu quero mostrar para ele o projeto. Eu falei, mas a gente não sabe o que significam essas coisas. Ele explicou, mas para a gente, mesmo assim, era uma distância muito grande. Eu falei para ele, olha, a gente vai fazer uma estupa contemporânea, não vamos ficar tentando reproduzir isso aqui, nem sabemos construir isso. Ele falou, não, é por isso mesmo. Ele me pediu, o mestre, para que apresentasse o projeto de uma estupa contemporânea, que não fosse a reprodução de uma estupa tradicional, e para dizer que a gente tomou isso como desafio. E para errar menos, a gente imaginou, bom, se isso é o cheio da estupa tradicional, por que então a gente não pensa num edifício que é constituído pelo seu vazio, como se a estrutura fosse a de um edifício tradicional, mas a geometria da estupa tradicional tivesse contida? O que é essa cara de... O Tata está me olhando. Então a gente projetou uma estupa desenhada assim com uma estrutura de madeira, rigorosamente seguindo as proporções e a geometria da estupa que ele nos apresentou como principal modelo, e, ao mesmo tempo, nós fomos construindo alguns andares, basicamente 3, que pudesse abrigar os diferentes objetos que ele queria colocar lá como espaço de culto para ele. E ao final, tá difícil de passar aqui. E ao final nós temos um edifício que é muito regular, mas você percebe no interior dele, pela transparência, pela negação do cheio, a presença dessa estupa tradicional. Então, e o mestre dele gostou, ele veio para a Copa, achou, pô, vamos fazer. Só que, enfim, o cara está muito preocupado em fazer as estátuas e não começou a fazer essa estupa. Mas um pouco, então, para pensar que esse edifício também ia preencher esse espaço vazio desse campo, que é uma área livre, enfim, uma fazenda em Curitiba. Ele queria fazer esse espaço de culto, mas para dizer um pouco que esse pressuposto do vazio é o que vale para qualquer projeto para nós, independentemente do uso, do programa, do desafio que surge como proposta de projeto, qualquer trabalho. Então, no sentido de imaginar que um projeto vai levando ao outro e uma pesquisa vai alimentando a seguinte. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado.